O poder do silêncio. Em tempos antigos, a sabedoria era passada não apenas através de palavras, mas também pelo poder do silêncio. Líderes, reis e profetas sabiam que há uma força invisível em saber quando ficar quieto. O silêncio sempre foi uma arma estratégica, uma forma de confiança em que, mesmo sem falar, tudo o que você precisa já está no caminho. No mundo de hoje, onde somos pressionados a reagir o tempo todo, essa antiga sabedoria parece perdida. Mas e se eu te disser que ficar em silêncio pode ser a chave para alcançar tudo o que você busca? Ao longo deste texto, vamos explorar como esse ensinamento pode transformar sua vida. No final, o último ponto será o mais poderoso, capaz de mudar sua perspectiva sobre o que significa viver em paz e plenitude. Não saia antes de descobrir essa verdade essencial. 1. O barulho como obstáculo. Vivemos cercados de barulho. Redes sociais, prazos no trabalho, opiniões alheias. Tudo isso grita por nossa atenção, forçando-nos a reagir constantemente. Nesse caos, esquecemos de olhar para dentro e ouvir a única voz que realmente importa. O barulho é como uma tempestade que nos distrai e nos mantém longe do nosso propósito. Ele nos faz acreditar que responder a tudo e a todos nos torna mais presentes e conectados. Mas, na verdade, é o oposto. Quanto mais barulho, menos ouvimos. Imagine sua vida como um rio calmo, onde as águas fluem suavemente, trazendo tranquilidade e clareza. Agora pense no que acontece quando jogamos pedras nesse rio, uma após a outra. O que era claro torna-se turvo e agitado. O mesmo acontece conosco quando permitimos que distrações e pressões diárias dominem nossas mentes. Jesus sabia do poder destrutivo do barulho. Em meio às multidões, ele sempre encontrava tempo para se retirar e ficar em silêncio, em comunhão profunda. Em Lucas 5,16 está escrito: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Segunda, a sabedoria do silêncio na confusão. Quando a confusão nos domina, a reação mais comum é tentar resolver tudo imediatamente. Queremos explicar, corrigir, agir. Mas muitas vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Salomão, conhecido por sua sabedoria, pediu a Deus não riquezas ou poder, mas discernimento. Em 1 Reis 3,9, ele disse: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Essa sabedoria nasce da capacidade de refletir, algo que só é possível na quietude. O poder de não dizer nada. Às vezes, sentimos uma necessidade quase incontrolável de nos defender, corrigir injustiças ou responder a críticas. No entanto, existe um poder profundo em simplesmente não dizer nada. Jesus deu o exemplo supremo durante seu julgamento. Em Mateus 26:63, lemos: Mas Jesus ficou em silêncio. Esse ato não era fraqueza, mas uma demonstração de confiança em um propósito maior. Quarto, o silêncio como arma espiritual. O silêncio pode ser uma arma espiritual poderosa. Ele desarma inimigos invisíveis, cria uma atmosfera de paz em meio à guerra e fortalece nossa fé sem a necessidade de palavras. Na história da queda dos muros de Jericó, o povo de Israel marchou em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, apenas gritando no 7º. Esse silêncio foi mais eficaz do que qualquer espada. A quietude que atrai a voz de Deus. Em um mundo barulhento, muitas vezes nos perguntamos por que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Queremos respostas rápidas, mas nos esquecemos de que Deus não compete com o barulho. Ele fala na quietude. Elias, o profeta, buscou desesperadamente por um sinal de Deus. Ele viu vento, terremoto e fogo, mas Deus estava no som de um suave sussurro. 1 Reis 19:12. Para ouvir a voz de Deus, precisamos aprender a silenciar nossa mente e coração, criando momentos intencionais de quietude. O silêncio não é vazio, ele é pleno. Pleno de respostas, clareza e força. Ele nos conecta com o que é eterno e nos prepara para viver em paz e plenitude. Que possamos resgatar esse antigo ensinamento e aplicá-lo em nossas vidas. Ele não nos força a ouvi-lo. Pelo contrário,
Ele espera que sejamos nós a nos entusiasmarmos para poder ouvir essa quietude. A quietude também é uma demonstração de confiança. Em vez de correr em busca de respostas em todos os lugares, nos aquietamos e confiamos que, no tempo certo, a resposta virá. É como um agricultor que planta sua semente e, em vez de verificar a cada dia se a planta cresceu, ele confia no processo silencioso da natureza. A planta germina no silêncio do solo e o agricultor sabe que sua parte é esperar pacientemente. Assim também devemos confiar que, na quietude, Deus está trabalhando silenciosamente em nossas vidas. Jesus também buscou essa quietude. Ele frequentemente se afastava das multidões para estar só em comunhão silenciosa. Mesmo em meio a um ministério agitado, ele sabia que era na solidão que encontraria o descanso necessário. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Essa prática nos ensina que, não importa quão agitada seja a nossa rotina, sempre podemos encontrar um momento para nos aquietar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Portanto, a quietude não é simplesmente a ausência de som, mas um estado do espírito, uma postura de receptividade. Quando nos aquietamos, permitimos que a voz de Deus se torne audível em nosso coração, guiando-nos, confortando-nos e nos mostrando o caminho. Não se trata de esperar um trovão do céu, mas de estar atento ao sussurro suave que fala ao coração daqueles que aprendem a silenciar seu próprio barulho. Número 6. O silêncio que cura feridas emocionais. Já passou por momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes para expressar o que sente? Às vezes, as dores mais profundas não encontram alívio em conversas ou explicações. É nesses momentos que o silêncio se torna um remédio poderoso, um espaço onde a cura emocional pode começar a florescer. O silêncio não é sinal de fraqueza ou isolamento, mas um refúgio onde podemos nos reconectar com nós mesmos e encontrar a paz que tanto buscamos. Imagine uma floresta após um incêndio devastador. À primeira vista, tudo parece perdido. As árvores queimadas, o solo escuro. Mas com o tempo, e sem interferências, a natureza começa a se regenerar. Novas plantas emergem e a vida retorna lentamente. Da mesma forma, nossas emoções precisam desse período de silêncio para se restaurar. Intervenções precipitadas ou tentar forçar uma recuperação imediata pode atrapalhar o processo natural de cura. Na história de Jó, encontramos um exemplo profundo desse princípio. Após enfrentar perdas inimagináveis, Jó se sentou em silêncio, permitindo-se sentir a extensão de sua dor. Seus amigos vieram e, ao reconhecerem a profundidade de seu sofrimento, escolheram ficar em silêncio ao seu lado. Em Jó, capítulo 2, versículo 13, está escrito: Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe disse alguma palavra, porque viam que a sua dor era muito grande. Esse silêncio compartilhado foi uma forma de empatia, uma compreensão de que, às vezes, a presença silenciosa é mais valiosa do que qualquer palavra. Na nossa vida, somos frequentemente pressionados a superar rapidamente nossas emoções, a seguir em frente sem realmente processá-las. Mas ignorar nossas emoções emocionais é como colocar um band-aid em uma fratura. Não resolve o problema subjacente. O silêncio nos oferece a oportunidade de enfrentar nossos sentimentos, entendê-los e, eventualmente, superá-los. É um período de introspecção que nos permite identificar a raiz de nossas dores e encontrar formas mais saudáveis de lidar com elas. Pense em um vaso quebrado. Em vez de tentar colá-lo apressadamente, podemos pegar os pedaços e criar algo novo. Talvez um mosaico que, apesar das imperfeições, possui uma beleza única. O silêncio nos dá tempo para encontrar os pedaços, para entender como queremos reconstruir nossas vidas. Não se trata de voltar ao estado anterior, mas de aceitar as mudanças e encontrar beleza no novo. Além disso, o silêncio nos conecta com uma fonte interna de força. Quando amamos o ruído externo, as opiniões alheias, as expectativas da sociedade, como distrações constantes, conseguimos ouvir nossa própria voz. Esse autoconhecimento é essencial para a cura. É como estar em uma sala cheia de pessoas falando. Fica difícil ouvir a si mesmo.
Mas quando a sala se silencia, suas próprias ideias e sentimentos se tornam claros. O silêncio também nos permite estar abertos à sabedoria que vem de fora de nós. Muitas vezes, as respostas que procuramos não estão nas palavras dos outros, mas nas pequenas revelações que ocorrem quando estamos em paz. É como observar a superfície de um lago. Enquanto está agitado, não podemos ver o fundo, mas quando as águas se acalmam, a clareza surge. Portanto, abraçar o silêncio pode ser um passo vital na jornada de cura emocional. Não tenha medo de se afastar por um momento, de encontrar um espaço tranquilo, onde possa se deixar sentir, refletir e curar. O silêncio não é vazio, é um espaço cheio de possibilidades para reconstruir e renovar o seu interior, preparando-o para os próximos capítulos de sua vida. Número 7. Escutar mais, falar menos. Quantas vezes nos pegamos falando, explicando ou tentando ter a última palavra em uma conversa? Em um mundo que valoriza tanto a voz, às vezes esquecemos que o poder real está na escuta. Ouvir realmente, ouvir com atenção, é uma das habilidades mais subestimadas, mas também uma das mais poderosas. Em Provérbios capítulo 17, versículo 28, está escrito: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e o que cerra os lábios é entendido. Esse versículo nos lembra que a sabedoria não está em falar incessantemente, mas em saber quando e como ouvir. Imagine um agricultor que semeia suas sementes. Ele sabe que, após plantar, não pode forçar a terra a dar frutos imediatamente. Ele observa, espera e confia no processo. O mesmo acontece quando ouvimos. As palavras dos outros precisam de espaço para crescer, e isso só é possível quando nos permitimos ouvir em silêncio, sem a necessidade de responder imediatamente. A verdadeira sabedoria está em entender que não precisamos preencher cada espaço com palavras. Muitas vezes, a melhor resposta é a que ouvimos. Jesus, em sua sabedoria infinita, sempre soube quando falar e quando ouvir. Antes de responder a seus adversários, ou mesmo a seus seguidores, ele ouvia. Ele ouvia não apenas as palavras, mas os corações por trás delas. Essa escuta profunda permitiu que ele oferecesse respostas que iam além do superficial, tocando diretamente a alma das pessoas. Em muitos dos diálogos de Jesus, vemos que ele primeiro permitiu que o outro falasse, que revelasse seus medos, suas dúvidas, suas angústias, antes de oferecer qualquer resposta. No cotidiano, somos inundados com opiniões e conselhos. Todo mundo parece ter algo a dizer, seja na internet, no trabalho ou em casa. Mas quando nos tornamos melhores ouvintes, descobrimos que há mais a ser aprendido do que falado. Quando paramos para realmente escutar alguém, percebemos que não se trata apenas de ouvir as palavras, mas de entender o que não está sendo dito. O silêncio entre as palavras muitas vezes revela mais do que os próprios discursos. Pense em um maestro que rege uma orquestra. Ele não está lá para tocar cada instrumento ou cantar cada nota. Seu papel é observar, ouvir e guiar, garantindo que cada som encontre seu lugar no conjunto. Se ele falasse o tempo todo, os músicos não conseguiriam se expressar da mesma forma. Em nossas conversas, quando damos espaço para o outro, estamos permitindo que a harmonia se forme, que a verdade se revele de forma mais clara e completa. E não é apenas nos relacionamentos com os outros que ouvir é essencial. Nossa relação com Deus também depende da nossa capacidade de silenciar nossa mente e nosso coração para ouvir. Muitas vezes, nossas orações se tornam monólogos intermináveis, onde despejamos nossas preocupações, medos e desejos, sem deixar espaço para ouvir a resposta que tanto buscamos. Assim como em uma conversa entre amigos, a escuta é essencial. Em nossa comunhão espiritual, a escuta ativa também tem um impacto profundo em nossa sabedoria pessoal. Quando ouvimos mais, acumulamos uma riqueza de conhecimento que não seria acessível de outra forma. Como o ditado popular diz, temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Esse princípio nos ensina que o equilíbrio entre falar e ouvir deve sempre pender para o lado da escuta, pois é nela que encontramos a profundidade do entendimento. Portanto, ouvir mais e falar menos é uma prática que requer disciplina, mas que traz recompensas inigualáveis. Não se trata de permanecer em silêncio,
mas de estar realmente presente, atento ao que o outro tem a dizer. Essa atitude não só fortalece nossos relacionamentos, mas também nos aproxima de uma compreensão mais plena da vida e da espiritualidade. Ao aprender a ouvir, descobrimos a sabedoria que só o silêncio pode trazer, acostumados a orar com listas de pedidos. Muitas vezes, nos habituamos a orar com listas de pedidos, a preencher cada minuto com palavras. Mas e se nos permitirmos parar, silenciar e simplesmente estar na presença de Deus? Imagine sua oração como o oceano. No fundo das águas, tudo é tranquilo e sereno, mesmo que, na superfície, as ondas fiquem agitadas. Quando nos aprofundamos no silêncio, durante a oração, chegamos a esse lugar de quietude onde a paz reina. Podemos sentir a verdadeira presença de Deus. Além disso, o silêncio na oração nos ensina a esperar, em vez de tentar forçar respostas ou soluções imediatas. Aprender a descansar na certeza de que Deus está no controle é como plantar uma semente. Você não fica gritando para que ela cresça mais rápido. Você confia no processo natural, sabendo que, no tempo certo, ela dará frutos. Silêncio nos ajuda a confiar que nossas orações estão sendo ouvidas e que as respostas virão no tempo certo, mesmo que não as vejamos imediatamente. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, mostrou que uma oração simples pode carregar um poder imenso. Com poucas palavras, ele nos deu um modelo que abrange tudo: desejo, petição, perdão e entrega. Em vez de nos perdermos em um fluxo interminável de palavras, ele nos mostrou que uma oração curta, mas sincera, pode ser mais eficaz do que horas de repetição. A qualidade, não a quantidade, é o que importa. Há momentos em que nossas emoções são tão intensas e nossas lutas tão pesadas que não podemos encontrar palavras para orar. E nesses momentos, o silêncio é nossa oração. Em Romanos 8:26 é dito: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que temos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando as palavras falham, o silêncio se torna uma oração em si, e Deus nos entende perfeitamente. Portanto, na oração, menos pode ser mais. Não é sobre falar muito, mas estar presente, sincero e aberto ao que Deus tem a nos dizer. O silêncio, longe de ser um espaço vazio, é uma expressão de confiança, um reconhecimento de que Deus já sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. É uma oportunidade de deixar de lado o esforço de controlar tudo com palavras e simplesmente descansar na presença daquele que nos conhece por completo. O silêncio como protesto. Nem sempre precisamos levantar a voz para fazer um protesto poderoso. Em muitos casos, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele pode ser uma forma de resistência, uma maneira de expor injustiças ou até de destacar a gravidade de uma situação. O silêncio, nesse contexto, é uma escolha ativa, não de passividade, mas de protesto. Ele é o grito mudo que desafia as estruturas opressoras, como mentiras e distorções. O silêncio, quando bem aplicado, é uma arma afiada que corta profundamente e sem aviso. Pense na história de Daniel, que foi vítima de uma conspiração contra sua fé e integridade. Quando outros governantes invejosos tramaram contra ele, Daniel não se defendeu com palavras. Em vez disso, ele permaneceu fiel à sua prática silenciosa de oração. Em Daniel 6:10-11, vemos que, mesmo sabendo do decreto que proibia a oração, ele subiu para seu quarto e, em silêncio, continuou orando. Seu protesto não foi barulhento, mas ressoou alto no reino. Foi sua resistência silenciosa que, eventualmente, revelou a verdade e o livrou da cova dos leões. Às vezes, a melhor forma de protestar contra a injustiça é se recusar a participar do barulho que a sustenta. O silêncio, nesse caso, é como uma luz que expõe o que está errado, sem a necessidade de confronto direto. Terceiro, silêncio. Não é fraqueza. Muitas vezes, o silêncio é confundido com fraqueza. Somos ensinados desde cedo que, para sermos ouvidos, devemos falar, nos posicionar e reivindicar. Mas a verdade é que, em certos momentos, o silêncio é uma demonstração de força e autocontrole. Ele não é uma forma de submissão ou resignação,
mas uma escolha consciente de não reagir diante de provocações. O silêncio pode ser uma estratégia poderosa, revelando uma confiança inabalável no que está por vir, mesmo quando o mundo espera que reajamos. Olhamos para Jesus mais uma vez diante de seus acusadores. Ele poderia ter se defendido facilmente. Tinha todo o conhecimento e poder para desmontar cada uma das acusações contra ele. Mas em Isaías 53, 7, está escrito: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse silêncio não foi sinal de impotência, mas de uma força que seus opressores não puderam compreender. Jesus sabia que sua missão não seria impedida por falsas acusações, e que o silêncio era uma escolha estratégica e espiritual. Quarto, o silêncio no sofrimento. Quando a dor bate à nossa porta, o primeiro instinto é falar sobre ela, expressar o sofrimento e buscar resolução nas palavras. Queremos que os outros compreendam a extensão de nossa angústia, que reconheçam nossas feridas. No entanto, existe uma virtude rara e poderosa no silêncio diante do sofrimento. É nesse espaço silencioso que o coração começa a se fortalecer, onde a verdadeira cura pode começar. Não se trata de reprimir a dor, mas de encontrar no silêncio um refúgio, uma forma de suportar o sofrimento sem ser consumido por ele. Jó é um exemplo clássico de como o silêncio pode ser uma virtude em meio ao sofrimento. Após perder tudo, sua família, suas riquezas e sua saúde, ele passou dias em completo silêncio, sentado no chão coberto de cinzas. Seus amigos, ao vê-lo, também escolheram ficar em silêncio, reconhecendo que, diante de uma dor tão grande, palavras eram inúteis. Em Jó 2,13 está escrito: E sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, sem lhe dizer uma palavra, pois viam que o sofrimento era muito grande. Esse silêncio não era vazio, mas um espaço de luto e respeito pela profundidade da dor que não podia ser expressa por palavras. O silêncio no sofrimento é como o inverno na natureza. Durante o inverno, as árvores parecem mortas, sem folhas, sem frutos. Mas nesse silêncio, as raízes se aprofundam, a terra descansa e a vida se prepara para florescer novamente. O silêncio, em diversos aspectos de nossas vidas, não é ausência de poder, mas a presença de autocontrole, resistência e reflexão. Seja na oração, no protesto, na reação a provocações ou no sofrimento, o silêncio revela uma força interna que palavras muitas vezes não conseguem expressar. É uma escolha ativa de confiar em algo maior do que nós mesmos, de encontrar a paz e a sabedoria na quietude. O silêncio é uma virtude que nos ensina a não depender da resposta imediata, mas a confiar no processo, em Deus e em nossa própria capacidade de resistir com firmeza. Esperando com paciência e silêncio no sofrimento. É natural esperar pacientemente e sofrer com dignidade, confiando que há um propósito, mesmo quando tudo parece sem sentido. O silêncio no sofrimento nos protege de falar palavras impensáveis ou reagir de forma que podemos nos arrepender mais tarde. O sofrimento muitas vezes nos coloca em um estado emocional vulnerável, onde podemos dizer coisas que não refletem verdadeiramente nossos corações. Ao permanecer em silêncio, evitamos causar mais dor, tanto em nós mesmos quanto nos outros, permitindo que o tempo e a reflexão tragam uma perspectiva mais clara. Portanto, a virtude do silêncio no sofrimento não é uma resignação passiva, mas uma escolha ativa de confiar que o silêncio pode ser um remédio, uma forma de suportar a dor enquanto as feridas começam a cicatrizar. Ele nos dá espaço para refletir e, possivelmente, encontrar cura e renovação. O silêncio como caminho para a dignidade no sofrimento. Aprendemos que o sofrimento não precisa ser negado ou explicado, mas pode ser suportado com dignidade e confiança. O silêncio não é fraqueza, mas uma forma de resistência interior que nos ensina a manter a serenidade e a não ser arrastados por impulsos momentâneos. Silêncio e satisfação espiritual. A verdadeira satisfação espiritual não está na abundância de palavras ou em uma vida livre de desafios. Pelo contrário,
Ela é encontrada na quietude, no espaço silencioso em que a alma finalmente encontra descanso. Em um mundo onde estamos constantemente pressionados a falar, agir e buscar mais, o silêncio se torna um refúgio raro, mas essencial. Quando silenciamos nossa mente e nosso coração, descobrimos que aquilo que realmente buscamos não está nas coisas externas, mas na paz que vem de dentro. O Salmo 46, versículo 10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado ao silêncio não é apenas uma ordem para parar de falar ou agir, mas um convite para entrar em um estado de reconhecimento profundo. O silêncio como forma de conexão espiritual. Em momentos de silêncio, percebemos que não precisamos lutar constantemente por controle ou respostas, pois Deus já está no controle. Ele não exige que estejamos sempre ativos, falando ou fazendo algo. Às vezes, o que ele deseja é que nos calemos e descansemos em sua presença. A vida espiritual pode ser comparada a uma taça de água. Se a sacudirmos constantemente, a água se torna turva e confusa. Mas quando a deixamos repousar, ela se acalma e a claridade retorna. Da mesma forma, o silêncio permite que as preocupações e ansiedades que turvam nossa alma se acalmem, revelando uma clareza que só o silêncio pode proporcionar. Exemplo de Jesus. Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados, longe das multidões, para orar em silêncio e renovar sua conexão com o Pai. Em Marcos 1,35, lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse exemplo nos mostra que a verdadeira força e satisfação não vem do que fazemos em público, mas do que cultivamos no silêncio, no lugar secreto. O silêncio e a vida espiritual. A verdadeira satisfação espiritual que o silêncio traz não se baseia em resultados imediatos, mas é semelhante a uma árvore que cresce lentamente, cujas raízes se aprofundam a cada dia. Quando nos permitimos momentos de silêncio, estamos permitindo que nossas raízes espirituais se aprofundem e nos conectemos com algo maior do que nós mesmos. Imagine um músico tocando uma sinfonia. Ele sabe que as pausas, os silêncios, são tão importantes quanto as notas que toca. Sem o silêncio entre as notas, a música perde ritmo e profundidade. Assim é a vida espiritual. Se não permitirmos momentos de pausa, nossa jornada espiritual se torna apenas uma cacofonia de atividades e palavras, sem espaço para a paz e a satisfação. Ficar em silêncio. Tudo será. Seu silêncio é muitas vezes mal interpretado, visto como uma ausência, um vazio, quando na verdade é o espaço onde todas as coisas começam a tomar forma. Na quietude do silêncio, encontramos a verdadeira plenitude, que não está no acúmulo de palavras, posses ou conquistas, mas na capacidade de estar presente e confiar que tudo o que precisamos já está à nossa disposição. Quando escolhemos o silêncio, entregamos o controle e permitimos que o que é verdadeiramente nosso nos alcance. Essa ideia ressoa com o ensinamento de Jesus sobre o reino dos céus, onde ele disse que os mansos herdarão a terra. Mateus 5,5. Os mansos, aqueles que sabem se aquietar e não se agitam com as pressões externas, são os que herdam tudo: o silêncio e a confiança. Silêncio é uma expressão de mansidão, não de fraqueza, mas de força interior, de confiança profunda, de que tudo o que é destinado a nós nos será dado no momento certo. Imagine a vida como um vasto campo cheio de frutos. Muitas pessoas correm de um lado para o outro tentando colher o máximo que podem, temendo que os frutos se acabem. Mas aqueles que permanecem no centro, em silêncio, observando pacientemente, descobrem que os frutos vêm até eles no momento certo. A lição do agricultor. Após plantar as sementes, o agricultor não pode gritar com a terra para que ela produza mais rápido. Ele espera em silêncio, confiando que o ciclo natural da vida trará a colheita. Da mesma forma, há momentos em que, ao invés de tentar forçar as coisas, precisamos simplesmente descansar e confiar que tudo está se alinhando. Conclusão: silêncio e abundância. O silêncio nos ensina a esperar com paciência e confiança, sabendo que aquilo que realmente precisamos já está reservado para nós.
Deus muitas vezes opera na quietude, no invisível, preparando as coisas enquanto aprendemos a confiar. Quando nos aquietamos, damos espaço para que Ele trabalhe sem nossa interferência. O silêncio, portanto, é um lugar de força, onde encontramos tudo o que precisamos. Ao nos render à quietude, percebemos que a verdadeira abundância não está em ter mais ou fazer mais, mas em estar em paz com o que já está presente em nossas vidas. Quando aprendemos a confiar na quietude, descobrimos que o que é nosso nunca nos será tirado e que, na tranquilidade, herdamos tudo aquilo que fomos destinados a possuir. Para continuar sua jornada de crescimento e transformação. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprofundando seu conhecimento, não perca os 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Cada um deles traz ensinamentos valiosos que complementarão tudo o que discutimos hoje. Então, clique em um dos vídeos e mergulhe ainda mais fundo nesta jornada de crescimento.